Casa na rocha ou na areia? Onde está a sua casa hoje? Como está a sua casa hoje? Irmão, irmã, amigos e os que estão me ouvindo. Onde está firmada a sua casa hoje? Na rocha ou na areia? A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 7 que o vento e a tempestade, eles vão vir, as chuvas vão cair, e a casa que estiver na rocha vai sobreviver, mas a casa que for construída na areia, ela sucumbirá, cairá, e disse Jesus, será grande a sua queda. Queridos, a casa vai cair, a casa vai cair, para todos aqueles que têm edificado a sua casa na areia. A casa vai cair, para todos aqueles que têm firmado as suas vidas em fundamentos de isopor, de porcelana, de vidro, de madeira, de palha, de areia, de lama. A casa vai cair para todos aqueles que têm baseado a sua vida e o alicerce da sua fé numa cultura pagã, mundana, carnal, demoníaca. Daqueles que têm fé em deuses, em imagens. A casa que foi feita na areia vai cair. A casa construída sobre areia, quando vier o juízo de Deus, o julgamento de Deus, e ele está chegando, vão cair, vão desmoronar, de alto a baixo, toda casa na areia. Todos aqueles que querem uma vida fácil, pois casa na areia nos diz isso, vida fácil, vida à la vontade. Pois qual é mais fácil, construir uma casa na areia ou na rocha? É muito mais fácil construir uma casa na areia. É como diz a história dos 3 porquinhos. Quando o lobo mau vier, as casas que não estão na rocha, que não são tijolos, que não são firmes, vão cair. O lobo vai invadir e vai arruinar e destruir. Não será como os contos de fadas dessa história dos 3 porquinhos, que houve salvação para os porquinhos, não. Pois cada um terá sua casa. Um será de tijolos, outro de palha, outro de madeira. E somente a casa na rocha vai subsistir. Somente a casa que está alicerçada em Deus e nas suas palavras, nas práticas da mesma, é que vão resistir no dia mal, no dia da dificuldade, no julgamento de Deus. Quem poderá subsistir no dia da sua vinda, no dia do seu juízo, no dia do acerto de contas, no dia em que cada um dará conta de si mesmo a Deus? Um dia que, como disse Paulo, meu Deus irá julgar o segredo dos corações segundo o meu evangelho. Um dia em que nada que está oculto, quer seja bom, quer seja mal, há de ser revelado. Nesse dia, todas as casas, igrejas, pessoas, religiosos, ímpios, todos que têm colocado a sua casa na areia serão derrubados automaticamente pelas chuvas, tempestades, tanto da vida nesse presente como da vida por vir no juízo do grande trono branco do Deus eterno todo-poderoso. Queridos, acordem, construam suas casas, alicercem elas nos fundamentos de Cristo e da sua santa palavra, nas doutrinas da palavra de Deus, na sã doutrina, como disse Paulo a Timóteo. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, os ensinos fundamentais da fé cristã, mas vão ter comichão nos ouvidos e vão querer a casa na areia, pregações de areia, coisas de areia, porque quando o juízo vier, essas pessoas que estão com a casa na areia estarão nus diante dele e serão lançados no inferno. E muitos dirão naquele dia: Senhor, eu fiz maravilhas em teu nome. Eu lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, porque as vossas casas foram construídas na areia. Vocês não temem meu nome, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim. Pois o contexto desse texto da casa na rocha e na areia, logo acima diz sobre isso: aqueles que serão apartados de Deus, embora fizeram sinais por ele. Ser usado por Deus, irmãos, não significa ser aprovado por ele, como diz a frase de grandes homens de Deus. Por isso devemos vigiar, que a nossa casa esteja na areia, que o nosso casamento esteja que a nossa casa esteja na rocha, que o nosso casamento esteja na rocha, que a nossa vida espiritual, que o nosso ministério de pregação esteja na rocha, baseado nas rochas da palavra de Deus, pois elas são mais difíceis, sim, mais trabalhosas, sim, mas são firmeza, segurança, tranquilidade e estabilidade para a nossa vida. Pois
Aquele que construiu a casa na areia zombou daquele que estava se esforçando debaixo do sol, chuva, para construir a casa na rocha. Enquanto em 10 dias aquele homem construiu a sua casa na areia, aquele por anos demorou para construir a sua casa na rocha, e zombava dele, e se divertia com os prazeres do mundo. Enquanto aquele estava trabalhando, estava suando, o outro estava festejando, se alegrando. Mas quando a chuva veio, a casa dele caiu, e aquele que se esforçou, que trabalhou pela casa na rocha, ficou em pé. Então devemos praticar a palavra de Deus na nossa vida, pois quem pratica é semelhante àquele que edifica a casa na rocha. Então o seu casamento, o seu ministério, a sua vida estará como se fosse uma rocha. Ninguém irá tirar a sua salvação, porque ele estará inabalável, confiando no seu Deus, confiando no Senhor, não será confundido, mas estará firme até contra as mais profundas provações deste mundo. Ele vai ficar fiel a Deus, como Paulo e Silas tinham a casa na rocha e não murmuraram, mesmo passando por situações terríveis, como os apóstolos, como Jó. Suas casas estavam nas rochas das palavras de Deus. Por isso, quando veio a tempestade, eles ficaram em pé. Mas pelo contrário, aqueles que têm edificado a sua casa na areia vão cair, serão derrubados, cairão, no abrir e piscar de olhos serão derrubados com a própria força do seu corpo. Como disse Jonathan Edwards no seu famoso sermão Pecadores na mão de um Deus irado, ele disse que o ímpio não precisa mais do que o peso do seu próprio corpo para cair. E será assim. As casas vão cair, as casas na areia, as casas que foram construídas na teoria do humanismo, do secularismo, do pragmatismo, do ecumenismo, da nova ordem mundial, do mundanismo, da nova era, dos espíritos, dos guias, dos caboclos, dos exus, dos ídolos, dos deuses, das tantas senhoras que os católicos adoram e de tantos deuses que os homens veneram. Todas essas casas vão cair e só o nome do Senhor naquele dia vai ser glorificado. Satanás cairá junto com todos os seus demônios e será lançado no mais profundo abismo do lago de fogo e enxofre, assim como todos os ímpios que fizeram as suas casas na areia. Por isso, irmãos, eu vos rogo, enquanto é tempo, construam suas casas na rocha da palavra de Deus. Construam suas casas na prática da palavra de Deus, do amor a Deus, do amor ao próximo, do amor aos inimigos, dos princípios do Evangelho. Não façam da casa de Deus comércio, barganha. Não deixe que o mundo vos contamine. Não vos conforme com esse mundo. Não seja amigo desse mundo. Do contrário, vocês são inimigos de Deus e suas casas estarão na areia e serão derrubadas pelo terremoto de Deus. Por isso, vamos vigiar e vamos orar, para que estejamos fundamentados em Cristo e na sua palavra, pois Ele é a pedra principal, a coluna de esquina. Ele é o firme fundamento, e ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus, como disse Paulo. Ele é o fundamento da nossa fé, Ele é o fundamento da nossa casa. Então vamos construir a nossa casa na rocha sobre Jesus, para que quando o dia vier, o dia mau, o dia do juízo vier, então estejamos salvos pela glória e pela graça do Senhor e Salvador Jesus. Que Deus vos abençoe com esta palavra e que pratique a palavra de Deus. Do contrário, seus casamentos, suas vidas, seus trabalhos vão tudo por água abaixo. A casa na areia vai cair. A pessoa que usa de mentira no serviço, que adultera, a casa vai cair. A verdade virá à tona. Aquele que mente, aquele que denigra o Evangelho, um dia a casa dele vai cair também, porque vai estar diante do juiz e do Senhor de todas as coisas, que conhece a motivação do nosso coração. Então a casa vai cair. Que Deus tenha piedade de nós e que construamos a nossa casa sobre a rocha da palavra de Deus. No nome de Jesus, que Deus vos abençoe para a glória do seu nome. Amém.